Bom dia pessoal, aqui é o professor Lindomar e essa é a nossa atividade de língua inglesa, número 17, como está descrito aqui, da quinta série, ano 2020, da Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral. Nesta atividade, nós vamos trabalhar um pouquinho de gramática, do famoso verbo to be. Todo mundo que fala em inglês lembra aí, e o verbo to be, né? Mas vamos ver um pouquinho que verbo é esse. Primeiramente, gente, ele tem dois significados. Ele significa ser e estar. O significado dele vai depender do contexto que foi utilizado na sentença. Então, primeiramente, olha só a observação. O verbo to be é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa e pode ser traduzido como ser ou estar. Segunda regrinha aqui. Não existe uma regra para saber quando ele significa ser e quando significa estar. É preciso compreender o significado da mensagem expressa como um todo, para então entender o sentido do verbo na frase. O verbo to be é classificado como verbo irregular, uma vez que não segue as regras de formação do passado simples e do particípio passado. Ele pode ser usado como verbo principal e também como verbo auxiliar de alguns tempos verbais. Toda essa explicação sobre tempos verbais, sobre verbo irregular ou regular, isso aqui vem em outras aulas, não vem ao caso explicar tudo isso agora. Então vamos, primeiramente, entender o sentido e a utilização do verbo to be em si. Conjugações, ele pode ser conjugado no presente, no passado e no futuro, como a maioria dos verbos, é claro, né? Confira as informações abaixo sobre o uso do verbo to be como verbo principal. Então, nesta aula, nós vamos ver o verbo to be no presente como verbo principal, tendo aí, como foi mencionado anteriormente, o significado de ser ou estar. Aí vamos lá, no simple present, ou no presente simples, as flexões do verbo to be são am, is e are. Então, am, is e are. Vamos ver quando que se utiliza cada uma delas, né? Nós temos as formas verbais, começando aqui com a forma afirmativa. Eu posso dizer I am ou I'm. É a mesma coisa. Aqui é a forma contraída, né? You are ou you are. He is ou he is. She is ou she is. It is ou it's. We are ou we are. You are ou you are. They are ou they are. Então, aqui está na forma afirmativa, quando você afirma alguma coisa. I am, por exemplo, significa eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é, ele ou ela está. Lembrando que o it é impessoal, né? Normalmente se utiliza para objetos ou para animais em determinados contextos. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. Aqui em cima é do mesmo jeito, gente. You are aqui e you are embaixo. Só que no primeiro momento ele está no singular e aqui está no plural. Essa é a diferença. Quando que eu vou saber se é singular ou se é plural? Vai depender da frase que for utilizada. Eu tenho que entender o contexto daquela frase. They are, eles são, eles estão, ou elas são, elas estão. Lembrando que essa forma contraída tem o mesmo significado da sentença anterior. Mesma coisa. Tá bom? Só que aqui é utilizado mais na fala e aqui mais na escrita. Agora a forma negativa. Se na primeira sentença aqui eu digo I'm, eu sou ou eu estou, aqui I'm not, eu não sou ou eu não estou. Para you are, você é, você está. You are not, você não é, você não está. He is, ele é ou ele está. He is not, ele não é ou ele não está. She is, no caso aqui, ela é ou ela está. She is not, ela não é ou ela não está. It is, ele ou ela é, ele ou ela está. It is not, ele ou ela não é, ele ou ela não está. E assim por diante, gente. We are not, nós não somos, nós não estamos. You are not, vocês não são, vocês não estão. They are not, eles ou elas não são, eles ou elas não estão. A forma interrogativa é o contrário aqui da utilização da afirmativa. Nós colocamos o verbo no início da frase, o pronome logo na sequência e o complemento da frase e finalizamos com um ponto de interrogação. Daí ser uma forma interrogativa, quando se pergunta alguma coisa
Por exemplo, am I a doctor? Se eu dissesse assim, eu estaria perguntando, eu sou médico? Ou se eu falasse, are you a student? Você é estudante? E assim por diante, gente. É o mesmo significado do anterior, só que nós colocamos, então, o verbo no início. Certo? Todas elas. Alguns exemplos aqui. I am not a doctor. Significa eu não sou médica, ou eu não sou médico. Aqui ele tem o sentido de ser. Se eu digo I am not at home, eu já estou dizendo eu não estou em casa. Ele já tem o sentido de estar. Uma forma interrogativa aqui, ó. Is he a soccer player? Is he a soccer player? Ele é jogador de futebol? Já tem o sentido aqui de ser. Próximo. Is he at school? Ele está na escola? Tem o sentido de estar. She isn't my friend. Ela não é minha amiga. Já tem o sentido de ser, né? Que no caso, é ser. She isn't tired. Ela não está cansada. Já tem o sentido de cansar, de estar. What's that? It is a turtle. O que é aquilo? Então, o que é aquilo? Aí vem a resposta de imediato. É uma tartaruga. Sentido de ser. Where's the book? It is on the table. Onde está o livro? Ele está em cima da mesa. Tem o sentido de estar. We aren't students. Nós não somos estudantes. Ou não somos alunos. Tem o sentido de ser. We are not on the bus. Nós não estamos no ônibus. Tem o sentido de estar. You are great teachers. Vocês são ótimos professores. Nesse caso, é um sentido de ser também. You are hungry. Vocês estão com fome. Tem um sentido de estar. Are they Brazilian? Eles são brasileiros? Sentido de ser. É uma frase interrogativa. O verbo vem no início da pergunta. Are they thirsty? Eles estão com sede? Sentido de estar aqui. Continuando, vale lembrar que no inglês os pronomes pessoais ou personal pronouns no singular são I, you, he, she, it. Já no plural, we, you e they. Então isso aqui é só uma observação. Gente, então é isso. Sobre o verbo to be, eu coloquei aqui alguns exemplos, lembrando que nós estamos vendo o verbo to be aqui na forma presente, tá bom? Nós temos atividades aqui que eu estou abrindo neste momento para que a gente possa ver juntos aqui. Então, essa é a atividade número 17 da quinta série, ano 2020, Escola Municipal Laureano Sobreiro do Amaral, disciplina de língua inglesa. Eu sou o professor Lindomar Ribeiro. Temos aqui o endereço eletrônico dessa atividade, onde ela está postada, que é na plataforma AVA, né? Onde nós estávamos lendo agora há pouco aqui, né? Essa aqui é a plataforma AVA. Vocês fizeram o login, ok? Vindo aqui então para atividade. Primeiramente, você vai colocar o seu nome, assinalar a sua turma. No caso, é uma única turma, eu coloquei ela de forma simples. Temos aqui um lembrete de como é o verbo to be nas três formas que vimos lá atrás. Forma afirmativa, interrogativa ou negativa, né? É só um lembrete para vocês. E aí nós temos as atividades. A primeira, reescreva as frases a seguir na forma interrogativa. Temos como exemplo, se eu digo, he is a driver. Ele é motorista. Como que fica na forma interrogativa? Eu coloco o verbo no início, o restante da sentença e o ponto de interrogação. Então fica, is he a driver? Ele é motorista? Aqui é uma pergunta. Então como que nós fazemos? Por exemplo, aqui a primeira, they are tired. Significa, eles estão cansados. Eu vou colocar então o verbo, aqui o verbo, eu coloco o verbo no início, com letra maiúscula no início, né? Então are, aí eu coloco depois o pronome, né? Aí eu coloco sem ser com letra maiúscula, porque ele vai vir no meio da frase, o verbo principal ou complemento da sentença e o ponto de interrogação. Então ficou, are they tired? Eles estão cansados? Então essa sentença é dessa forma. Vocês vão fazer as demais seguindo esse modelo. Lembrando que a 2, we are sick, significa nós estamos cansados, nós estamos doentes, desculpa. 3, Alice and Carol are hungry. Alice e Carol estão com fome. Olha o verbo aqui cá no final. Então esse verbo vai vir no início, você reescreve o restante da frase todinha e coloca ponto de interrogação no final. Da mesma forma a 2, coloca o verbo no início, né, aqui, coloca o restante das outras palavras que faltam, coloca também e o ponto de interrogação, para ficar na forma interrogativa. Agora na forma negativa, super simples. Vamos acrescentar um not depois do verbo. Olha só o exemplo. He is a driver, significa ele é motorista.
Na forma negativa fica he is not a driver. Ele não é motorista. Apenas acrescentamos o not depois do verbo, no caso is aqui. Primeira sentença. Mom and dad are sick. Mamãe e papai estão doentes. Aí vou fazer a primeira para vocês. Mom and dad are. O are é o verbo to be, como nós vimos. Agora vem a partícula da negação logo depois. Então, not. E o complemento. Sick. Mom and dad are not sick. Mamãe e papai não estão doentes. Aqui é a forma negativa. Certo? Então, todas as demais que seguem esse padrão, nós teremos que colocar o not depois do verbo. Simples assim. 5, né, que é they are thirsty. Eles estão com sede. 6, I am hungry. Eu estou com fome, eu estou faminto. O verbo aqui no caso é o am. O not vai vir depois dele, né? O primeiro aqui are, depois dele também, e assim por diante. Assinale a forma correta do verbo to be no presente nas sentenças a seguir. Por exemplo, essa frase. I happy. Eu feliz. Para o I aqui, qual forma que vem? É am, is ou are? No caso é am. Eu marco aqui, eu não posso escrever aqui, mas eu assinalo. Então vai ficar a sentença. I am happy. Eu estou feliz. 8. John, my boyfriend. John, aqui não é um pronome como vimos anterior, mas John significa ele, né? Equivale a ele. Então, para ele, que é he, nós usamos am, is ou are? Is. Então vai ficar John is my boyfriend. John é meu namorado. 9. Mr. Todd, my teacher. Mr. Todd também é o senhor Todd, o nome de uma pessoa, né? Ele equivale a ele. My teacher, meu professor. Então vai ficar o senhor Todd é meu professor. No caso de am, is ou are? Logicamente is, né? 10. The boys angry. Os meninos zangados, irritados, né? Então, os meninos, aqui no caso é mais de uma pessoa. Então, equivale a eles. Para eles, nós temos que usar então o are. The boys are angry. Os meninos estão zangados. 11. We thirsty. We significa nós, né? Para we, nós usamos am, is ou are. Logicamente are. Então vai ficar we are thirsty. Nós estamos com sede. E a última, que é a 12, you, my friend. You, para you sempre é are. Pode ser no singular ou no plural. Então fica you are my friend. Você é meu amigo. Certo, gente? Então é isso. Essa parte não tem tradução, é a parte gramatical, né? Vocês terão apenas que enviar assim que vocês preencherem todas as questões. É claro que aqui eu não preenchi todas, fiz algumas, mas assim que vocês preencherem todas, vocês enviem para mim o formulário para que eu tenha as respostas de todos vocês, tá bom? Gente, muito obrigado por terem assistido a aula, pela paciência, pela participação. Espero que todos estejam bem, que continuem bem e que vocês possam ter aprendido um pouquinho com essa aula também, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!